Como eu comecei no ciclismo e o que eu faria diferente nos dias de hoje. Se você quer saber quais foram os erros que eu cometi e como não cometê-los, fica comigo até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Bom, quando eu comecei a pedalar 3 anos atrás, 4 anos atrás na verdade, eu fiz muitas coisas que foram basicamente instintivas, né? Aquelas coisas que tu faz sem pensar. Errei bastante e pude corrigir os meus erros. E depois de esse tempo todo pedalando, vindo pro canal, e trazendo essas informações, eu achei por bem fazer um vídeo aqui para vocês, onde eu falo um pouco da minha experiência e ajudo vocês a não errar das mesmas maneiras que eu errei, poder economizar tempo e também dinheiro, que é bem importante. Bom, o primeiro dos erros que eu cometi quando eu comecei a pedalar, e eu vou sugerir para vocês cuidar com bastante atenção, é começar afobado. Eu escolhi a bike muito rapidamente, eu simplesmente queria começar a pedalar, queria entrar nessa onda, né, de ciclismo, e acabei comprando uma bicicleta sem fazer muitas pesquisas. Como você resolve isso? Bom, sugiro sempre, antes de fazer qualquer escolha, pesquisar com bastante cuidado, com bastante atenção, porque a pesquisa não vai ser nem um pouco custosa se você comprar o equipamento errado. Agora, se você fizer uma pesquisa efetiva e tiver bastante cuidado na hora de fazer a sua escolha, sua pesquisa vai valer muito dinheiro. Mas afinal de contas, o mercado ele é feito de diversos modelos, diversas modalidades e muitos preços diferentes. Aqui mesmo no canal você vai encontrar diversas playlists com bikes para você começar a pedalar, bikes intermediárias, comparativos, bikes A versus bike B, tudo isso um material que você tem muito acesso, e não só aqui no canal, em outros canais também, em outros produtores de conteúdo, que te ajudam, né, indicando aí bikes urbanas, mountain bikes, bikes de estrada, gravel, urbanas, elétricas, enfim, uma infinidade de bicicletas que existe no mercado nacional. Gaste tempo pesquisando, mas não gaste dinheiro comprando errado. Esse é um ponto importantíssimo. Bom, o segundo ponto é algo muito interessante, que muita gente também erra, que é o treinamento e a evolução no pedal. O que eu fiz? Quando eu comecei a pedalar, eu tinha muito afinco com tudo que eu faço na vida, né? Eu vou com muita sede ao pote, com muita intensidade, é uma característica minha, e no ciclismo não poderia ser diferente. Eu comecei a pedalar diversas vezes, todos os dias da semana, procurava ao máximo possível estar em cima da bike. Porém, eu percebi, depois de algum tempo, que isso não é a melhor maneira de você evoluir no ciclismo. Essa maneira meio destrambelhada, meio afobada de fazer a bike não vai adiantar de maneira alguma, porque você não vai ter uma evolução efetiva em longo prazo. Pode ser até que no curto prazo gere bastante resultado, você está saindo do ponto zero, né? Então qualquer força que você vai fazer vai ser de saldo positivo, mas a partir de um certo ponto isso passa a ser uma estagnação. E como é que você resolve esse ponto? Buscando o auxílio de um profissional, isso mesmo. Se você quiser evoluir de verdade, eu sugiro que você procure meios de evoluir de verdade. Isso se dá através de assessorias esportivas, isso se dá através de treinos com planilhas, isso se dá através de educadores físicos que vão, né, conseguir te direcionar no treinar efetivo e treinar melhor. Isso foi um ponto que eu aprendi. E hoje, né, tendo uma rotina aí bastante movimentada, galera, fazendo diversas coisas, estudando, trabalhando, cuidando do canal, eu consigo ainda organizar os meus treinos na semana e eu consigo me manter numa performance que eu considero bem boa para mim, né, para aquilo que eu almejo. Mesmo treinando poucas vezes por semana. Na verdade, atualmente eu consigo treinar 3 vezes por semana apenas. Não consigo fazer mais do que isso, devido a tempo e tal, tudo mais. Mas corro provas, estou preparado para desafios, eu consigo, né, ser efetivo naquilo que eu me proponho. O ponto número 3 talvez tenha sido influência, talvez tenha sido coisa do momento, foi divertido também, porque afinal de contas é assim mesmo para muita coisa na vida, mas eu faria diferente, é a questão técnica e controle da bike. Eu lembro muito claramente que os primeiros pedais que eu fiz foram em trilhas, né? Eu já queria ir para o mountain bike, eu já fui para a trilha, já entrei na trilha, já sofri lá na trilha, tudo isso é uma coisa que muita gente faz, sem fazer o básico. Inclusive, né, para quem está acompanhando aí lá na rede social vizinha no Instagram, eu tô meio que retomando uma coisa que eu queria ter feito logo no início, que é uma parte de controle da bicicleta. Eu explico. Eu tô fazendo uma série que se chama um Tranca-Trilha, onde eu tô mostrando a minha evolução, retomando os antigos pontos que eu deveria ter retomado no início do pedal. Então eu tô trabalhando com a parte do equilíbrio, controle sobre a bike, como fazer algumas manobras que vão me livrar de alguns problemas em uma trilha. Tudo isso eu não fiz quando eu comecei a pedalar. Hoje eu tenho uma formação que ela é basicamente incompleta, vamos colocar dessa forma. Eu faço trilhas, eu até desço bem, mas faltou algumas etapas. E eu já me coloquei em risco, já caí vários tombos inclusive, né? Então o que eu estou buscando? Estou retomando do início. Muita gente erra nesse ponto, que
que é de não trabalhar a parte técnica e ir direto para a parte prática, né? E é muito importante, sim, muitas vezes você andar devagar, andar com mais atenção, estudar um pouco da técnica, porque existe tudo na vida, existe uma técnica por trás, e a bicicleta não poderia ser diferente, que vão mudar a sua percepção da maneira que você tem que pilotar a sua bicicleta. Eu estou fazendo isso, até inclusive na série, né, no Tranca-Trilha, eu tirei os pedais clip da minha bicicleta e botei pedais flat, olhem só, para poder realmente trabalhar com um controle sobre a bike. Pretendo, né, futuramente voltar a usar os pedais clip, né, a utilização deles, mas o pedal flat foi uma abertura de mente que eu tive para poder realmente entender um pouco mais do meu equipamento e me conectar melhor com ele. Por isso, ponto número 3 é relacionado a isso, fazer a parte técnica e estudar a parte técnica sempre que possível. Isso vai realmente mudar bastante da sua pilotagem, seja no mountain bike, que foi o exemplo que eu dei, ou mesmo numa bike de estrada, na bike gravel, que você pode, né, vir a fazer aí a parte técnica também em subidas e descidas conforme a sua necessidade. O ponto número 4 é algo que eu gosto muito de falar e foi algo que realmente mudou bastante a minha percepção como um atleta amador, né? Não sou um atleta profissional, nem almejo isso, mas gosto de me dedicar bastante, que é a questão da nutrição. Quem nunca quebrou num pedal por falta de alimentação, que atire a primeira pedra, né, galera? Quebrar tela preta, ter aquele problema de não conseguir chegar em casa muitas vezes no final do pedal ou chegar muito mal, é algo muito natural e muito ciclista faz isso. Olha só como é perigoso, né? A gente se coloca em risco muitas vezes. Eu lembro que nos primeiros pedais eu chegava em casa muito cansado, chegava assim num estado de torpor máximo, né? O corpo estava bastante cansado, bastante câimbras, muita dor de cabeça, principalmente por questão de insolação, por questão de desidratação. Tudo isso eu consegui corrigir com o auxílio da nutricionista, isso mesmo. A alimentação é um ponto base do ciclismo que gasta muita energia e faz parte daquela tríade do treinamento, né? Que é treino, descanso e alimentação. São coisas básicas que a gente não pode errar. Eu, no meu caso, optei por uma nutricionista esportiva, mas você não precisa necessariamente, né? Caso você quiser fazer somente uma melhora do seu condicionamento físico, buscar, né, os macronutrientes com qualidade vão fazer bastante diferença, né? Saber o que comer, quando comer e como comer. Esses são pontos interessantes. Cuide da sua alimentação. A alimentação faz toda a diferença na hora de realizar o seu pedal. Indo para o ponto número 5 e finalizando o nosso vídeo, né? Se você chegou até aqui, muito obrigado. E se você não é inscrito ainda, eu vou te fazer o convite para se inscrever, né? Se inscrever se esse material foi bom, se esse material foi valioso, porque aí sim a gente sabe que a gente vai chegar em mais pessoas. E deixa seu like também, né? Afinal de contas, o like faz o nosso vídeo crescer e faz ele chegar em cada vez mais gente. O ponto número 5 que eu errei demais é na questão da manutenção da minha bicicleta. Esse foi um ponto que você precisa muito saber. Ninguém faz algo na vida sem ter um pleno conhecimento. Então, no ciclismo não pode ser diferente, né? A manutenção preventiva vai ajudar bastante na hora de fazer economia de dinheiro, pois afinal de contas a gente erra muito no começo. Então, cuide da sua lubrificação, cuide da questão do desgaste das suas peças, principalmente desgaste da sua corrente, principalmente desgaste das suas bacias de freio. Faça manutenção preventiva para evitar dor de cabeça. E se você é uma pessoa manual, uma pessoa que gosta de mexer com equipamentos, sugiro também aprender um pouco de mecânica básica, pois isso vai te salvar em perrengues, salvar em dificuldades na hora de um problema que pode acontecer em qualquer momento, né? Saber um pouco de manutenção básica vai te ajudar com toda certeza. Quais ferramentas você tem que ter e sempre carregar elas com você. Então, aprenda um pouco de manutenção básica, tem vários canais no YouTube que ensinam esse tipo de conteúdo, para você, né, poder desenvolver um pouco mais. Eu particularmente não sou uma pessoa tão manual assim, né, faço manutenção, mas não sou aquele cara que é propriamente dito um mecânico de mão cheia, né? Mas tem outros canais que realmente vão te ajudar bastante nesse aspecto. Bom, esses foram os 5 pontos que eu queria saber quando eu comecei a pedalar, e se você souber, se você cuidar, com certeza a sua experiência no ciclismo vai ser muito mais completa. Eu espero sinceramente que esse vídeo tenha feito sentido. Se você chegou até aqui, muito obrigado. O material de hoje era isso. Valeu, galera, e até uma próxima.